Quero saudar a toda a igreja do Senhor, a igreja aqui presente e a igreja que está de forma virtual, mas que também está presente no mesmo Espírito. Saúdo com a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim possa nos conduzir a leitura de sua palavra e o seu Espírito Santo nos ajudar a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. O título desta mensagem desta noite é As impurezas do coração que impedem a comunhão com Deus e com o próximo. Vou repetir. O título da mensagem desta noite é As impurezas do coração que impedem a comunhão com Deus e com o próximo. Para basearmos a nossa mensagem, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versos de 1 ao 24. De 1 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais de deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem, e entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso
estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nós vamos até o 23. Achamos mencionar até o 24. Nós vamos para aqui no verso 23. Nessa discussão com os líderes religiosos, Jesus trata da pureza ritual e religiosa. Era um assunto muito importante para os judeus do seu tempo. Afinal, os fariseus pensavam que a vinda do reino de Deus dependia do cumprimento dessas leis de pureza. O assunto também interessava aos primeiros leitores do Evangelho, que na maioria eram de origem judaica. A pergunta que esses cristãos faziam era se a lei de Moisés, que era conhecida apenas de memória ou de forma oral, ainda tinha valor para eles. E Jesus, ele mostra novamente a diferença entre o seu ensinamento e a dos mestres judeus. Jesus dizia: o que torna uma pessoa impura não é a comida que eles consideravam impura, mas os pensamentos, os desejos e condutas que fazem mal ao próximo. Quando Jesus fala em particular com seus discípulos, ele os repreendeu acerca do que eles tinham ouvido, porém não haviam compreendido. Muitas vezes, por vezes, nós também ouvimos muitos ensinamentos de Jesus, mas nós não buscamos aplicar o nosso coração, o nosso entendimento em poder compreender os seus ensinamentos. E a palavra acaba ficando sem fruto. Ela não produz transformação em nossas vidas, porque nós não aplicamos o nosso coração. Lembra da parábola da semente, do semeador? Quando Jesus diz que o semeador vai pelo caminho, semeia as sementes e cai em vários tipos de terrenos diferentes. Porém, em um desses terrenos, a semente cai, frutifica, gera frutos. Esse terreno no qual a semente caiu é justamente aquele coração que ouve a palavra e aplica no seu viver. Ela também busca o entendimento também dessa palavra. Mas Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos
o Evangelho, notamos que palavras ditas por Jesus foram repetidas mais de 2 vezes. Isso é uma forma didática. A repetição é a mãe do aprendizado. Eu sempre escutei assim, né? Sempre ouvi assim. Quanto mais se repete uma determinada palavra, a probabilidade de você reter essa palavra é maior. Então, nós começamos então, a ver que quando Jesus repete alguma determinada palavra nas suas pregações, Jesus também está nos chamando a atenção. Né? Ele nos chama a atenção para, neste caso aqui, em que ele se depara ali, é confrontado pelos fariseus, Jesus nos chama a atenção para o perigo de nos deixarmos ser seduzidos por palavras e ensinamentos de homens que desprezam a palavra de Deus. Desprezam a palavra de Deus. E ainda mais, ainda promovem contendas e divisões na igreja, que é o corpo visível de Cristo. Jesus não está falando para pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas. Jesus está falando com os escribas e fariseus. Pessoas que se debruçavam sobre as Escrituras e não só estudavam, como também ensinavam. Eles ensinavam as Escrituras. Porém, eles não aplicavam em suas vidas. Por isso que Jesus repete a mesma palavra que Isaías disse. Vocês buscam, através da palavra, me honrar, mas na verdade vocês não estão me honrando. A adoração de vocês é vazia. O culto que vocês prestam é vazio. É um culto feito para vocês mesmos, não para mim. Deus diz, em vão vocês me adoram. Em vão vocês se reúnem. Em vão vocês louvam, cantam. É como se Cristo falasse para este grupo, vocês fingem que estão prestando culto a Deus. Hipócritas. É o termo que Jesus utiliza para assim censurar esses fariseus. Aí nós vemos mais adiante, dos versos 6, dos versos 19 e dos versos 21, no capítulo 7, lemos, Jesus fala sobre o coração. E destaca a palavra coração. Do grego é a palavra cardia. Né? Cardia. Que traduz coração. Aí no grego, encontrei 5 significados para essa palavra coração. Primeiro, o coração como sede da vida física, como órgão muscular, como sangue. Né? Segundo, como centro e fonte da vida interior, algo mais profundo. Né? Terceiro, como sede das emoções. E também, em quarto lugar, como sede das vontades. E também, em quinto lugar, aí já tem mais 2 representações para essa palavra, coração, e também representa a mente e a consciência.
enfatiza que o que sai do coração é o que contamina o homem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então Jesus nos chama a atenção. Como está sendo tratado o nosso coração diante de Deus? Eu me lembro que esta foi uma das perguntas que Deus usou uma pessoa para chegar até mim e me perguntar: como está o seu coração diante de Deus? Essa mesma pergunta eu faço para todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Faça uma autoanálise, né? Faça uma reflexão a respeito de como você tem tratado o seu coração. O que você tem permitido entrar no seu coração? O que você tem permitido sair do seu coração? Isso tem abençoado pessoas? O que você tem permitido sair do seu coração através de palavras? Ou através de gestos? Então nós temos que prestar muita atenção com o que nós estamos permitindo ou com o que nós estamos nos alimentando e está enchendo o nosso coração. Isso me traz um fato bíblico que ocorreu na igreja de Atos, de Ananias e Safira. Pedro, advertido Ananias, né? Ananias e Safira. Advertiu ele: Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para pecar contra o Espírito Santo, para mentir. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos permitindo entrar em nosso coração. A segunda palavra também que Jesus enfatiza nesse texto é a palavra tradição, dos versos 8, 9 e 13. A palavra tradição, que é o termo usado paradossis, do grego, paradossis. Esta palavra, ela vai aparecer em outros contextos também. A mesma palavra, que é usada para tradição. Neste caso, significando, ou seja, no caso que nós lemos aqui em Marcos capítulo 7, neste caso, significando um conjunto de regras normativas que foram passadas pelos pais para os filhos, não pelas escrituras sagradas, mas de forma oral. Forma oral, tradição oral. Né? Então, essa tradição que Jesus censura e critica não foi dada por Deus. Foi algo que é como se fosse um acréscimo àquilo que Deus já havia determinado para o povo. Moisés deixou a lei de Deus para o povo. Moisés ensinou como eles deveriam servir a Deus, como tratar da purificação e vários outros aspectos da vida religiosa. Mas, por causa da tradição, eles inventaram muito mais regulamentos para serem seguidos. E isso acabou sendo prejudicial. Prosseguindo. A terceira palavra é a mais enfatizada por Jesus no verso 15, por 2 vezes. E também aparece no verso 18, no verso 20, no verso 23.
verso 18. A ocasião em que Jesus está sós com seus discípulos e os questiona, mostrando para eles: vocês não compreenderam. Porque o que entra no homem, falando a respeito do alimento, não pode contaminar, porque não entra no coração. Não entra no coração. Agora deixa eu dizer algo. O que você vê e o que você ouve, isso entra no seu coração. O que você vê e o que você ouve entra no seu coração. Por isso que nós devemos nos policiar. Nós devemos vigiar. Devemos permanecer em oração. Para que imagens e palavras que Satanás usa não podem penetrar no nosso coração. Isso pode gerar em nós um bloqueio das coisas sagradas, das coisas de Deus. Agora nós vamos ver o que o apóstolo Paulo também fala a respeito de tradição. Mas Paulo, o contexto que Paulo utiliza, ele utiliza nos dois contextos a palavra paradoxes. Por isso que eu disse que ela vai aparecer novamente, paradoxes, mas em outro contexto. É um contexto que paradoxes é tradição de homens. E no outro contexto, a qual Paulo aqui aborda, vai aparecer no contexto de tradição. Ela pode significar, paradoxos pode significar ordenança, mandamentos. Ordenança e mandamentos. Já é totalmente diferente de uma mera tradição de homens. Palavras vazias, palavras que não geram edificação, palavras que não abençoam. São apenas palavras para lançar fardo sobre a vida da pessoa. Então, Paulo, ele começa dizendo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Ele dá um alerta. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Este contexto aqui, Paulo usa, é mencionada a palavra paradoxes, mas no contexto de sendo inserida a tradição de homens. Nesse contexto. Por que chegamos a essa conclusão? Porque ele diz, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo geram todo tipo de distorção à palavra de Deus. Agora, se andarmos segundo Cristo, nós estaremos, sim, andando dentro dos preceitos, do mandamento, das ordenanças de Deus. Outra situação aqui que o apóstolo Paulo coloca para nós. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, agora o apóstolo Pedro, depois entra outro versículo que Paulo nos dá orientação. Agora é o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21.
bem claro que nós pertencemos a Cristo, porque foi Ele quem nos comprou e nos instruiu com a sua sabedoria celestial. Aí Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Uma vã maneira de viver, ou seja, não está segundo o que Cristo ensinou. Ele diz mais, que por tradição recebestes de vossos pais, paradoxos, tradição que recebeu dos homens. Aí ele continua, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aqui, o significado, o contexto de paradoxos é tradição de homens, contaminada, profana, imunda, que conduz o homem para longe da comunhão de Deus e do próximo. Aqui em 1 Coríntios 11, versículo 2, o apóstolo Paulo fica contente com os cristãos da igreja de Corinto por ter sido informado que eles estão vivendo na prática os ensinos que recebeu e que ensinou e que foram transmitidos à igreja gentílica. Ele diz, e louvo aos irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos ou ordenanças, como vos entreguei. Nesse contexto aqui também aparece a palavra paradoxos, significando preceitos e ordenanças. E Paulo se alegra com isso. Louvo vocês, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as ordenanças, como eu entreguei a vocês. Então Paulo está feliz com os irmãos da igreja em Corinto. Outra situação que Paulo nos fala. O assunto desta carta, agora ele está falando de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O assunto desta carta é sobre a manifestação do homem do engano e do pecado, em contraposição à manifestação gloriosa de Cristo e à instauração do domínio total do reino de Deus. Paulo exorta a igreja do Senhor a permanecer firmes e constantes com Ele. Aí ele diz, lá no verso 15, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, irmãos, estáis firmes e retendes a tradição. Olha só, retendes a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esse contexto aqui, a tradição que Paulo fala é a tradição, é os ensinamentos, são as ordenanças, são os preceitos que os apóstolos deixaram para a igreja. Por isso que ele diz, fiquem firmes, não se deixem levar por qualquer outro tipo de situação, permaneçam firmes, retende as tradições, ou seja,
a vocês, é isso que vai fazer com que vocês permaneçam no caminho. Amém? E, caminhando para o encerramento, agora, 2 Tessalonicenses, ainda no capítulo 2, capítulo 3, agora verso 6. Neste caso, o assunto em questão se refere aos irmãos que, mesmo tendo recebido os mesmos ensinamentos de Cristo, ignoram tudo e preferem andar como se nunca tivessem experimentado uma verdadeira transformação interior. Paulo está falando agora a respeito daqueles que se dizem irmãos, que estão na igreja, mas eles têm os seus próprios conceitos, têm os seus próprios mandamentos, suas próprias tradições, e seguem elas, ignorando todos os ensinamentos que Cristo deu. Aí Paulo diz assim: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele fala: que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição. Paradoxo. A tradição, né, que de nós recebeu, ou seja, as ordenanças, os ensinamentos que foram passados por nós. Ele fala para afaste-se desse irmão. Se esse irmão foi repreendido várias vezes e mesmo assim permaneceu duro, o que Jesus diz? Né? Deixa ele não quer caminhar com você. Ele vai ser acolhido pelo mundo, mas no seio da igreja ele não quer mais andar conosco. Então, deixa ele seguir aquele caminho que ele escolheu. Né? Andar de forma desordenada é uma pessoa insubordinada, ela não obedece. Ela não se coloca em submissão à sua autoridade, à autoridade do pastor, à autoridade do líder. Ela é insubmissa. Ela não quer, de maneira alguma, ceder. Concluindo, nós aprendemos com os fariseus. Ele nos deixaram lições. Aprendemos com os fariseus que a falsa devoção conduz a uma falsa adoração. Também aprendemos que não basta ter aparência de servo de Deus. Conhecimento das santas palavras inspiradas por Deus. E estar fisicamente no templo de Deus. Contudo, com o entendimento e a vida permanecendo do lado de fora da vontade revelada de Deus em sua palavra. E por último, Jesus nos exorta a examinarmos as Escrituras Sagradas e a pôr em prática, para que o nosso interior seja constantemente lavado, purificado e preenchido com a sua presença. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações desta noite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essas verdades. Amém? Que Deus a todos abençoe em nome de